Saudações, sou Lucrécia, uma mulher de 35 anos que recentemente passou por um divórcio. O fim do meu casamento foi uma surpresa, pois eu acreditava que fosse o relacionamento mais feliz da minha vida. No entanto, ao examinar mais de perto, percebi que nossa união estava longe de ser perfeita, com vários fatores contribuindo para seu término. Permita-me contar nossa trajetória desde o começo. Conheci Enzo através de um amigo em comum e nossa conexão foi imediata. Ele, um homem atraente com uma personalidade cativante, e eu namoramos por 3 anos sólidos antes de decidirmos nos casar. Durante nosso relacionamento, as coisas geralmente correram bem, pois compartilhávamos valores semelhantes e éramos atenciosos com as necessidades um do outro. Contudo, um problema significativo surgiu com os pais de Enzo, Márcia e Zé, que se mostraram desafiadores. O primeiro encontro já deu o tom. Ao chegar na casa deles, encontrei apenas 3 pratos servidos para os 3. Sentindo-me confusa e humilhada, tive que abordar a situação por conta própria. Márcia e Zé continuaram sendo desagradáveis durante todo o jantar, com Enzo permanecendo em silêncio. Ao olhar para trás, esse incidente deveria ter sido um indicativo dos desafios dentro do nosso casamento. Apesar de suportar seus comentários desrespeitosos, Enzo não tomou nenhuma atitude para me defender ou resolver a questão. Após aquela noite desconfortável, dei-lhe tempo para se desculpar, mas ele nunca se aproximou de mim. Frustrada, finalmente o confrontei sobre a situação, iniciando a conversa. Preciso falar com você sobre o que aconteceu, eu disse. A resposta de Enzo foi evasiva. Vou dormir, afirmou, acusando-me de fugir das coisas. Frustrada, confrontei-o sobre sua falta de apoio, descrevendo como ele permitiu que seus pais me maltratassem sem intervir. Você poderia simplesmente ter pedido que eles não falassem comigo daquela maneira, expliquei, mantendo minha voz calma, mas firme. Enzo se defendeu. Eu não poderia desrespeitar meus pais na casa deles. Não estou pedindo que os desrespeite, respondi, mas você já pensou em me alertar sobre como eles me tratariam? Ele insistiu. Meus pais são diferentes, e falar sobre isso pode ser visto como falta de respeito. Você realmente está defendendo eles? Pressionei. São seus pais, mas você ao menos sente algum remorso pelo que passei. Ele respondeu, podemos deixar isso para depois? Vou dormir. Boa noite. Enzo me deixou ali, sentindo-me magoada e chateada. Era inacreditável que ele não parecesse sentir nenhum remorso pelo ocorrido. Esperei que sua reação fosse fruto de constrangimento, mas, ao ir para a cama, senti um vazio. Na manhã seguinte, Enzo agiu como se tudo estivesse bem, o que me irritou a princípio. Não falei com ele por cerca de uma semana, segurando minha raiva e esperando que ele se desculpasse. Contudo, essa desculpa nunca veio. Percebendo que não era uma batalha que valia a pena lutar, não queria colocar meu relacionamento com Enzo em risco por causa dessa questão. Comecei a falar com ele novamente, tentando ao máximo seguir em frente. O comportamento de seus pais e sua negligência ficaram para trás. Embora não falássemos sobre isso, nunca mais visitamos Márcia e Zé ou fizemos qualquer esforço para encontrá-los. O próximo encontro foi no nosso casamento, onde eu ativamente os evitei. Eventualmente, tive que interagir com eles quando nos parabenizaram na recepção. Márcia e Zé perguntaram sobre nossos planos de lua de mel, e quando mencionamos o Havaí, sugeriram um destino no exterior, oferecendo-se para financiá-lo com a condição de que se juntassem a nós. Embora a ideia parecesse atraente, a escolha deles, Paris, não me agradava. Em uma tentativa de ter algum tempo a sós, pedi licença e fui ao banheiro, sentindo-me descontente com a situação. Não é uma lua de mel algo sobre criar momentos especiais juntos? Embora o Havaí não fosse Paris, ainda era um lugar lindo que sempre quis visitar. O que me incomodava era que Enzo havia decidido sem sequer discutir isso comigo. Tentei deixar de lado meus sentimentos e aproveitar a noite, mas o clima havia azedado para mim.
Suportei o resto da recepção e a viagem de volta para casa com Enzo em silêncio, esgotada e incapaz de articular meus sentimentos de descontentamento. Na manhã seguinte, ainda me sentia inquieta, então decidi conversar com Enzo sobre isso. Quero falar sobre a lua de mel, comecei. Não me preocupo com onde será, mas sim que não discutimos isso juntos. Enzo defendeu sua decisão. Meus pais fizeram uma oferta fantástica, e Paris é um destino dos sonhos, explicou. Não estou rejeitando a oportunidade, eu disse, frustrada, mas isso é sobre nós, nossa lua de mel. Deveria ser uma decisão compartilhada. Pare de pensar demais e estragar essa oportunidade. Enzo desconsiderou minhas preocupações, e machucada pela sua resposta, concordei relutantemente em ir, suprimindo minhas reservas. As férias estavam agendadas para um mês após o nosso casamento. Quando o dia chegou, encontramos Márcia e Zé no aeroporto, e eles me cumprimentaram com uma inesperada simpatia. Inicialmente pega de surpresa, me fechei, pois percebi uma mudança no comportamento deles. Embora tenham sido gentis na primeira semana na Itália, eles gradualmente voltaram a agir como antes, começando a zombar da minha roupa e questionando a inteligência das minhas escolhas de vestuário. Em alguns dias, eles me excluíam deliberadamente dos planos. Esse comportamento continuou, fazendo com que eu me sentisse cada vez mais isolada. Como ainda tínhamos 3 semanas pela frente na viagem, vesti-me modestamente e até recebi elogios de algumas pessoas italianas que encontramos. No entanto, sem razão aparente, eles começaram a me excluir. Levavam Enzo junto sem me informar, deixando-me sozinha no hotel por longos períodos. Então vieram os comentários sobre meu peso e minhas escolhas alimentares. Se eu pedisse algo além de salada, Márcia fazia piadas sobre mim, enquanto ela mesma se deliciava com bife. Durante tudo isso, Enzo permanecia em silêncio, às vezes segurando o riso. Fui ficando cada vez mais ansiosa para voltar para casa, contando os dias até nossa partida. Passar tempo com Enzo e seus pais se tornará insuportável, com seus pais me intimidando incessantemente enquanto ele ignorava tudo. Sabia que precisava abordar isso com Enzo mais tarde, mas todas as tentativas de conversar com ele foram recebidas com indiferença ou evasão. No nosso último dia, tomei a iniciativa de organizar nossos passaportes e passagens juntos. Quando perguntei a Enzo sobre minhas passagens, ele alegou que não as tinha. Embora achasse estranho que Márcia e Zé não tivessem me dado minha passagem, a estranheza da situação não me registrou devido aos desafios da viagem. Frustrada, fui até o quarto de Márcia e Zé e confrontei Márcia sobre a partida. Enzo, Zé e eu vamos sair em 3 horas, disse Márcia casualmente, como se tivesse esquecido algo menor. Chocada, perguntei. E a minha passagem? Nós esquecemos de comprá-la, disse Márcia desdenhosamente. Como você pode esquecer algo tão crucial? Questionei, chateada. Márcia me dispensou. Vamos comprar separadamente. Não convencida, expressei minha frustração por estar constantemente deixada de lado e disse a Enzo que ele não poderia continuar a apoiá-los. Resolva isso você mesma, insistiu Márcia. Quando busquei ajuda para resolver a questão da passagem, isso agravou ainda mais a situação já tensa. Enzo, dividido entre sua lealdade aos pais e seu relacionamento, ficou sem uma solução clara. Eles decidiram que ele os acompanharia para a Turquia, deixando-me para encontrar meu caminho de volta para casa sozinha. A notícia me deixou completamente chocada. Ao sairmos do quarto deles, implorei repetidamente a Enzo. Por favor, Enzo, não me deixe sozinha. Mas ele desviou o olhar, envergonhado. Meus pais financiaram essa viagem com suas economias de aposentadoria, Enzo explicou, sua voz cheia de inquietação, não posso desrespeitá-los. Apesar dos meus sentimentos de indignação, não pude deixar de pensar em como os pais dele estavam desrespeitando sua esposa. As lágrimas surgiram enquanto observava Enzo arrumar suas malas. Ele mal me olhou, não pediu desculpas e nem sequer sugeriu cobrir meu retorno.
Embora estivesse tentada a criar uma cena, me sentia envergonhada o suficiente. Quando chegou a hora de partir, Enzo se afastou com a cabeça baixa e Márcia e Zé me acenaram de despedida, seus sorrisos muito alegres para serem sinceros. Eu estava furiosa, indignada e presa sozinha em um país estrangeiro. Enzo não ficou comigo, aumentando minha raiva. Eu havia suportado o comportamento e os comentários deles durante todo o mês e tolerado o silêncio de Enzo, mas havia chegado ao meu limite. A vingança se tornou uma necessidade urgente, e eu sabia exatamente como realizá-la. Ao descobrir que a estabilidade financeira de Enzo veio após a aposentadoria de seus pais, que tinham uma hipoteca assumível, vi uma oportunidade. Eles transferiram a hipoteca para Enzo quando ele se tornou financeiramente estável. Agora, afundado em dívidas e com a casa à beira da execução hipotecária, Enzo me nomeou como a próxima proprietária, considerando minha renda mais alta e meu excelente crédito. Contatei minha melhor amiga, Ayla, cujo marido, Eric, se especializava em direito imobiliário. Ayla, preciso da sua ajuda, confessei. Estou pagando a hipoteca desde que Enzo me nomeou, mas agora preciso de um plano. Por meio de uma videoconferência no FaceTime, elaboramos um plano. Eric detalhou. Você tem sido a única responsável pelos pagamentos, certo? Vamos transferir a casa para o seu nome. Com a transferência da hipoteca, Enzo parou de contribuir, o que inicialmente aceitei, pensando que era hora de ele desfrutar de algum conforto financeiro. No entanto, após 7 meses sem qualquer contribuição dele, eu o confrontei sobre sua negligência. Enzo, você não pagou 1 centavo em meses. O que está acontecendo? Eu exigi. Ele zombou. Você está com ciúmes do meu estilo de vida? Você sabia que eu precisava de um tempo. Eu percebi que era hora para tomar as rédeas da situação. Antes de assumir os pagamentos da hipoteca, eu tinha uma vida e, em retrospectiva, deveria ter reconhecido isso como um sinal de alerta sobre o caráter de Enzo como marido. Conversar com o marido de Ayla, Eric, esclareceu os aspectos questionáveis e borderline insanos do meu relacionamento com Enzo. Não posso acreditar que você não tenha percebido isso antes, comentou Eric, sua voz carregada de incredulidade. Eu estava apaixonada, admiti em voz baixa. Pensei que ele não pudesse fazer nada de errado. A voz de Eric se tornou severa. Isso é insano. Ele está usando você para pagar a casa dele. Você precisa agir agora. O que eu devo fazer? Perguntei, com minha desesperança clara. Podemos facilmente transferir a casa para o seu nome, assegurou Eric. Você tem feito os pagamentos por mais de 1 ano. Vamos contatar o banco e tirar o nome de Enzo disso. Vou preparar a parte legal e até o aviso de despejo. Agradecida pelo apoio deles, prometi ser mais vigilante no futuro. Sabendo que Enzo e seus pais tinham uma escala de 35 horas na Turquia, planejei meu movimento estrategicamente. Eles pretendiam ficar no hotel do aeroporto em Istambul e, embora inicialmente eu estivesse animada para fazer parte da viagem, agora via isso como uma oportunidade para entregar a eles um aviso de despejo antes do retorno. Reservei um voo de volta para casa, feliz por conseguir um em algumas horas. Ao longo da viagem, eu era um verdadeiro mar de lágrimas, lutando com a realização do estado em que minha vida havia chegado. Apesar de ter amado Enzo com todo o meu coração, ele nunca ligou para saber como eu estava. A satisfação de despejá-los de sua própria casa me consolou brevemente. Perguntei-me sobre a situação deles, percebendo que os 3 teriam que se espremendo no apartamento de Enzo e meu, que estava com o contrato prestes a terminar no próximo mês. No entanto, rapidamente afastei qualquer simpatia, lembrando que eles me abandonaram sem considerar como eu voltaria para casa. Se eles podiam me tratar assim, eu não tinha reservas em tomar uma ação decisiva, sem um pingo de culpa. Iniciei meu plano de vingança assim que cheguei em casa, verificando o status do voo de Enzo e seus pais. Descobri que eles partiriam em cerca de 3 horas.
Impulsionada pela adrenalina e determinada, dirigi diretamente para a casa de Márcia e Zé. Ao chegar ao local, usei a chave reserva escondida sob o capacho. Depois de entrar e olhar ao redor, fui dominada por um forte desejo de despejar meus sogros de sua casa o mais rápido possível. Comecei a colocar meu plano em ação. Meu próximo passo foi encontrar o melhor advogado de divórcios na minha região e iniciar os trâmites. Contatei Ayla, e ela e Eric vieram me dar apoio enquanto eu assinava a papelada para remover o nome de Enzo da propriedade e finalizar o aviso de despejo. Você consegue, disse Ayla, apertando minha mão. Estamos com você a cada passo do caminho, acrescentou Eric. Ver meus amigos trouxe à tona as emoções que eu vinha suprimindo desde a chegada. Voltar para um lugar cheio de lembranças de Enzo era desafiador, mas Ayla e Eric estavam ali para mim, permitindo que eu liberasse meus sentimentos acumulados. Depois que eles saíram, verifiquei o voo de Enzo e vi que ainda faltavam 4 horas para a aterrissagem. Queria parecer composta, então tirei um tempo para dormir, conseguindo descansar por cerca de 2 horas. Ao acordar, preparei-me rapidamente e fui ao escritório do advogado de divórcios para coletar os documentos necessários. Ao voltar, tinha cerca de 1 hora antes de Enzo e seus pais chegarem. Meu coração disparou à medida que o retorno se aproximava, mas sabia que precisava permanecer firme. Quando chegaram, Enzo me olhou com incredulidade. « O que você está fazendo aqui? » perguntou, sua voz cheia de confusão. « Esta é minha casa agora, afirmei com firmeza. Eu tenho pago a hipoteca no último ano. Vocês todos precisam sair. O que você quer dizer com minha casa? Enzo estava encarregado de tudo, disse minha sogra. Cruzei os braços, inabalável. Não, ele me nomeou como a proprietária e ele não contribuiu com 1 centavo. Eu estou cuidando de tudo e agora quero vocês todos fora. Enzo, pego de surpresa, tentou transferir a culpa. Eu pensei que ele começou. Você pensou errado, interrompi. Isso acabou, Enzo. Eu já excluí seu nome da propriedade. Vocês precisam ir. Os 3 me encararam com espanto, tentando argumentar. Você não pode fazer isso, protestou Zé. Transmiti minha intolerância com firmeza. Vocês têm que sair. Vou chamar a polícia se resistirem. Antes da partida deles, entreguei a Enzo os papéis do divórcio. Você vai ouvir meu advogado, disse friamente. Eu não vou ficar com alguém que me explorou para ganho pessoal e não ficou ao meu lado quando eu mais precisei. Agora desesperado, Enzo tentou se desculpar. Por favor, não faça isso. Eu cometi erros, mas podemos consertar isso. Eu balancei a cabeça. Não, Enzo, é tarde demais. Testemunhar a partida deles me preencheu com uma sensação de satisfação. Embora o processo de cura da dor e da traição demorasse, eu havia recuperado o controle das minhas circunstâncias. Recusei-me a deixar que as ações de Enzo e de seus pais definissem ou me afetassem. Isso era uma conquista que eu considerava a verdadeira vitória. Nos meses seguintes, Enzo tentou contestar o divórcio, mas logo desistiu ao perceber o ônus financeiro que isso acarretaria. A última vez que ouvi sobre a situação deles, soube que eles tinham buscado refúgio com parentes até que pudessem garantir um lugar acessível. Márcia e Zé voltaram rapidamente ao trabalho para se sustentar. Embora fosse desanimador testemunhar suas lutas, isso serviu como uma lição proveniente de interferir com a pessoa que antes estendeu a mão amiga. Desde que me separei deles, minha vida foi preenchida com mais felicidade. Embora memórias ocasionais de suas ações venham à tona, encontro consolo na satisfação derivada das minhas ações retaliatórias. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com o que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!